Por que que renda fixa dá prejuízo? Pensa bem, você vai lá e investe em alguma coisa que é renda fixa, ou seja, é fixo, não é? Teoricamente, sim. Na prática, a gente tem alguns detalhes aqui que não são tão fixos assim, tá? Alguns detalhes que variam de investimento para investimento, de renda fixa para renda fixa, de título para título. Tudo isso a gente vai conversar aqui nesse vídeo, então sejam muito bem-vindos. Aqui é de Matos, do canal de Matos Ensina, o especialista em investimentos que te ajuda a investir melhor e entender melhor sobre os investimentos. O tema do vídeo de hoje é exatamente esse: por que renda fixa dá prejuízo? Algumas rendas fixas, algumas outras não, tá? Então não é uma regra geral, toda renda fixa, se você vê lá, renda fixa vai dar prejuízo, não. Não é assim, tem bastante detalhes aqui. E a gente vai conversar sobre cada um deles aí, passando todo um overview aí, tá? Sobre perda fixa ou renda fixa. Você já deve ter ouvido falar perda fixa por aí. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Trazer um panorama da renda fixa aqui no Brasil, tá? Onde estão os recursos de renda fixa, onde estão investidos, em que classes de renda fixa diferentes que tem lá dentro. Vamos trazer dados reais aqui. Que investimentos são renda fixa também vamos falar e por que que fica no negativo. Vamos trazer também um panorama aqui sobre o Tesouro Direto, tá? Os títulos lá dele. Então, vamos lá, direto ao assunto. Renda ou perda fixa, né? Renda fixa não é perda fixa, tá? Já discordo brutalmente aqui desta frase. Claro que é sensacionalista quem diz que é perda fixa, é porque ou não sabe, tá? Os tipos de renda fixa ou está falando com uma intenção muito direcionada para te levar para outros investimentos, tá? Ele fala que renda fixa não presta para quê? Para te levar para investir em ações, porque o cara tem posições grandes em ações, quer que mais pessoas vão para os investimentos em ações, tem todas essas questões envolvidas. Então não é, tá? Não é perda fixa. Existem vários tipos de renda fixa hoje, vários tipos mesmo, tá? Indexado a CDI, indexado à inflação, indexado a Selic, renda fixa pré-fixada. Tem todo tipo, multimercado que mistura tudo, tá? Que aí não é bem renda fixa, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? E aí vamos buscar aqui entender melhor. Porque para o cara que pensa que é perda fixa, ele tem que entender melhor aqui sobre os investimentos em renda fixa. E nem todos os tipos são adequados para todos os momentos econômicos. Exatamente. A gente tem várias classes de ativos de renda fixa. Então, qualquer momento, qualquer tipo de renda fixa serve? Não. Não é assim. Tem momentos econômicos certos, você precisa entender sobre esses momentos, você precisa entender sobre os tipos de variações que os investimentos sofrem, tá? De acordo com cada momento econômico. Por exemplo, aí você vê momentos em que a taxa Selic está estourando, está subindo. A gente viu, saiu lá de 2%, está em 12,75 agora. E o pior, a perspectiva era de alta o tempo inteiro. E o pior, a perspectiva a cada momento estava sendo revisada, mais para cima ainda. Então você tem um cenário aí de Selic subindo, de taxa de juros subindo. E aí, que título se beneficia com isso? Tem que saber, né? A gente tem que. Por isso que a gente está aqui estudando. Então já te convido a se inscrever no canal, que a gente responde todas as perguntas ao longo dos vídeos aqui. Outro cenário, por exemplo, a inflação está disparando. Eu vou comprar um título indexado à inflação? Não é a melhor opção. A gente já conversou sobre isso também, os cenários que você tem que conhecer. Ao menos que você pense em levar o título lá para o vencimento, por exemplo, aí tudo bem, né? Você poderia ganhar mais se você esperasse de repente, ou não, tá? Então são vários vieses aí, então não deixe de se inscrever e deixar o like nesse vídeo para ajudar aqui o canal a crescer. E a gente já vem aqui com dados lá da Ambima, tá? O que é isso aqui? Essa é a indústria de fundos de investimento que a Ambima categoriza aqui. Ela tem algumas classes, tá? Você vai ter os fundos de investimento padrão, que são esses aqui. Deixa eu expandir a tela. Pronto. São os fundos de investimento padrão. Mas aí você tem os fundos de investimento estruturados também, tá? Que são fundos estruturados, tem fundos offshore. São três tipos aqui de fundos. Esse aqui é o padrão, fundo de investimento, é onde está a maior parte dos recursos, tá? E a Ambima faz essa contagem aqui, são dados de abril de 2022. Isso aqui, olha só, tá vendo aqui, renda fixa 2.780.001. Só que isso aqui está em reais, milhões. Então, na prática, esse um que você vê aqui do lado direito é 1 milhão. Então, é o seguinte, a indústria de fundos de renda fixa tem um valor administrado de 2.780 bilhões e 1 milhãozinho aqui.
e mais um monte de casa decimal. Então você tem que acrescentar aqui do lado, ó, 6 zeros, tá? Porque isso aqui é em milhões, então. É 2 trilhões 270, opa, 2 trilhões 780 bilhões, 1 milhão e cacetadas aqui pro lado. Então, essa é a indústria hoje de fundos de investimento padrão aqui da Ambima. Então, a gente tem a divisão aqui em renda fixa, que é o tema do nosso vídeo, né? Maior classe de ativos de fundos de investimento. Temos multimercados aqui, que tem de tudo aqui dentro. Temos previdência aqui, vai ter também renda fixa aqui dentro, mas está categorizado como previdência porque são fundos bem diferentes, que seguem tributações diferentes. É todo um regime diferenciado aqui. Você tem lá 516 bilhões em fundos de investimento de ações. Você tem os Exchange Traded Funds, né, que são os fundos negociados na bolsa, que seguem aí índices de referência. Tem 34 bilhões lá. E fundos cambiais de renda fixa, que também se enquadram. Ou fundos cambiais, fundos de investimento, não é renda fixa, tá? Cambial, que ele tá ou comprando dólar ou comprando aí euro ou outra moeda, tá? Fazendo alguma operação nesse sentido. Então são 7 bilhões aqui na indústria de fundos de investimento, fontes lá da Ambima mesmo, tá? Então, dentro de renda fixa aí vai ter algumas categorias aqui dentro, tá? E a gente só para dar um overview geral, também é fonte Ambima essa tela aqui, olha só. Você tem lá classe de ativos, tá? Primeira coisa, a gente está falando de renda fixa. Aí lá dentro tem categoria de renda fixa. Vai ter o renda fixa que é simples aqui, que vai ser os investimentos lá do CDI, investimentos que estão lá indexados a Selic, os mais simples mesmo. Tem indexado, que aí você pode ter aqui CDI também, ou pode ter lá a inflação, por exemplo, indexado à inflação, indexado a algum indicador de referência aqui. E aí você tem outro tipo de categoria que seria de duração, tá? Você tem duração baixa, né, curto prazo. Agora não é mais curto prazo, agora é baixa duração. Mudou essa categoria recentemente e você tem média duração, alta ou livre duração, beleza? E tem outra categoria aqui também de renda fixa, que seriam investimentos no exterior, mas de renda fixa. E aí você tem subcategorias de todas essas categorias. Aí tem renda fixa simples, aqui do simples, o indexado são índices. E agora de duração você tem 3 tipos, tá? Que seria soberano, ou seja, investimentos aqui em títulos, acho que 80% aqui, indexados a títulos governamentais, né? Então, por exemplo, Tesouro Direto aqui no caso. Grau de investimento, aqui também tem uma categoria, tem uma questão lá dentro, bem pontual aqui, de tipo de investimento que está envolvido, e crédito livre aqui seria uma forma mais abrangente aqui também. Todos os casos aqui você está vendo renda fixa, que são na prática empréstimos, tá? Então, aqui embaixo você tem o que? Investimentos no exterior, que são esses caras aqui de baixo, que também estão na categoria de renda fixa, beleza? E aí, quando a gente abre aqui, aquela classe de renda fixa, tá aqui do lado, né? Tá aqui. Renda fixa, a gente vai. Eu expliquei um pouquinho sobre o que tem aqui dentro, agora a gente vai ver esses 2,7 trilhões aqui destrinchados aqui. Olha só, o gráfico seria o seguinte: esse aqui, ó. A maior parte aqui da renda fixa estaria aqui em duração baixa, tá? Segunda maior parte em duração livre, tá? Depois teria aquela renda fixa simples, tá? Que é aquela que está seguindo ali especificamente a Selic ou então o CDI, e tem as outras categorias aqui para cima. A maior de todas aqui, duração baixa. E a gente vai ver o quê? Vamos ver agora quanto que ficou a rentabilidade desses investimentos neste ano, tá? Acumulado até abril, e quanto que está a rentabilidade desses investimentos aqui, se a gente considerar aí uma janela de 12 meses, tá? Então, são duas informações que também vêm lá da Ambima, tá? Eu capturei e trouxe aqui no PowerPoint para a gente ver, mas é importante a gente pensar o seguinte: são classes de ativos, tá? Classe de ativos de renda fixa simples, classe de ativos de renda fixa de curta duração. Então, a gente está somando aqui todos os fundos de investimento, tá? A Ambima soma todos os fundos de investimento que estão nessa classe e diz a rentabilidade de todos eles foi essa. Então, ela faz todo o somatório e traz a rentabilidade geral. Então, não é tão simples assim. Não tem um investimento que deu esse valor aqui. Essa conta aqui ela é simplesmente uma conta que a Ambima faz para a gente entender a indústria de renda fixa, tá? Então, aqui você vê o que teve aqui menor rentabilidade. Foi lá atrelada à dívida externa, tá? Porque aqui tem muito impacto aqui de variações cambiais. Então, aqui a coluna do meio é a rentabilidade acumulada deste ano até abril, e a coluna da direita é a rentabilidade dos últimos 12 meses, tá? Então, você pega lá maio de 2021 até abril de 2022, dariam 12 meses de rentabilidade acumulada.
Então, beleza, aqui em renda fixa simples tem lá 3,05, tá? Isso aqui em percentual aqui 3,05 de rentabilidade este ano, indexados aqui, aí ele tá somando todo tipo de indexação, tá? Vai ter inflação, vai ter aí CDI, então, todo tipo de indexação aqui, 4,27 e assim por diante, tá? Aqui só um panorama de como é que tá, se tiver aí curiosidade sobre esses valores, só dá um pause aqui e você consegue ver tranquilamente essas oscilações aqui este ano. Agora a gente entra aqui, vamos conversar um pouco sobre os títulos de renda fixa aí, Tesouro Direto, tá? Isso aqui é os títulos de renda fixa mais comuns que você vê hoje, uma indústria que não para de crescer. E aqui dentro você tem vários tipos de rendas fixas, que na prática não são tão fixas assim, se você não é fixa no sentido de um negócio oscilar no meio do caminho. Você pode ganhar mais, você pode perder ao invés de ganhar. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer na sequência como é que ficou a rentabilidade disso aqui, desses títulos aqui este ano, tá? Até a última data que a gente tem aqui, que é 20 de maio, tá? Então é o seguinte, primeiro aqui a gente tem tesouro pré-fixado, né? Que é pré-fixado, então é fixo e ainda é pré-fixado, quer dizer, não tem risco de dar errado, né? Já que é fixo, eu sei que vai ser fixo. E aí ainda é pré-fixado, eu já sei hoje quanto que é a rentabilidade lá na frente. Não tem chance de oscilar? Tem, e tem muita chance. E na prática oscila bastante, a gente vai conversar sobre isso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico sobre marcação ao mercado, que é o grande motivo das oscilações aqui, nos próximos vídeos aí. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder essa notificação desse vídeo quando chegar, viu? Temos aqui então, a gente vai falar sobre os caras que não pagam juros semestrais, porque o juro semestral ele distorce um pouco a gente olhar para a rentabilidade, tá? Depois a gente tem a renda fixa aqui, que seria Tesouro Selic, tá? É a renda fixa, mas esse cara aqui é pós-fixado. O que que é isso, né? Não é igual ao primeiro, que é pré-fixado, você sabe hoje quanto você vai receber, né? Se você segurar até o vencimento. No Tesouro Selic você depende, tá? A sua rentabilidade depende de quanto está a Selic. Tem uma alteração na meta Selic, sua rentabilidade é alterada dia após dia, tá? E aqui embaixo tem Tesouro IPCA, que tem duas partes. Esse cara aqui tem o quê? Tem a parte do lado direito. 5,40, por exemplo, é uma parte pré-fixada e do lado esquerdo uma parte pós-fixada, que é a inflação, tá? O IPCA, que é o indicador oficial de inflação aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouco aqui, eu vou pegar esse título 2045 que tinha negociação no começo desse ano, tá? E para ver como é que ficou a volatilidade dele aqui até hoje. A gente vai pegar também este cara aqui, o pré-fixado 2027, eu acho, deixa eu ver. Ó, pré-fixado, deu spoiler aqui, 2025, mas eu não tava lembrando qual que era. 2025 porque esse cara aqui já existia no começo do ano e o 2029 não tinha, tá? Ele surgiu ainda este ano. Então vamos pegar o 2025, vamos pegar o Tesouro Selic 27 e o IPCA 2045. E a gente traz aqui justamente um gráfico, tá? De como que estava aqui o preço, por exemplo, do Tesouro Selic aqui no primeiro dia útil deste ano, 11.089, tá? E quanto que ele foi hoje? 11.583. Isso aqui dá uma alta de 4,5%, tá? Então, para quem investiu no primeiro dia deste ano, tá? Não é para quem investiu no último dia útil do ano passado. Aqui não é a hipótese de quanto que variou esse ano inteiro, é quanto que se você tivesse investido, tá? Quanto você teria ganhado. Aqui em rentabilidade bruta, tá? Tem que descontar o imposto de renda ainda. 11.089 até 11.583. Você pode comprar R$ 110 desses títulos lá, então não tem problema. Você pode comprar 1% deles, você não precisa comprar 11 mil. Quanto que ele oscilou este ano? 4,5%. Renda fixa, né? Pós-fixado. Esse cara foi para cima, beleza, mas você vê até que tem um lugarzinho aqui no gráfico, ó. Bem nesse lugar que eu estou mostrando, teve uma quedinha, tá? Quando tem oscilações aqui na taxa de juros, aqui, oscilações na parte pré-fixada desse título, que aparece bem aqui, ó, do lado dele, ó, tem Selic mais 0, tanto. Quando tem oscilação disso aqui para cima, quando esse cara sobe, o preço do título cai. Mesmo que pouquinho, mas cai, tá? E é o que você viu bem aqui, caiu bem um pouquinho, mas já compensa, tá? Isso aqui não dura muito tempo, essa queda. E tem hora que aquela taxinha cai, né? Aquela taxa reduz, o preço do título sobe. Então, isso acontece em todo título que é pré-fixado. E aqui no Tesouro Selic, apesar de ser pós-fixado, ele tem uma pequenininha parte que é pré-fixada, que é essa que eu mostrei aqui do lado, tá? Então, os que são pré-fixados, quando tem alteração nessa parte pré-fixada aqui,
é uma loucura. A gente já vai mostrar. Isso aqui vai para cima, vai para baixo, fica bem descontrolado. E aqui o IPCA 2045 também tem uma parte pré-fixada, então você já vai entender também por que que ele sofre tantas oscilações. Olha só. Pré-fixado 2025. Lá no começo do ano ele estava 734 e hoje ele está 735. Então olha só. Olha como que oscilou isso aqui. Foi lá para baixo, na casa dos 720. Depois foi lá para 740, voltou, foi para 715. Subiu lá para 745. Caiu, subiu. Isso aqui tudo é a incerteza aí em relação às taxas futuras de juros, tá? Em relação ao cenário econômico, especialmente por conta das expectativas para a inflação. Se a inflação está alta, se a inflação vai ficar mais alta ainda, se a inflação está fora do controle, o que acontece? O Banco Central tem que fazer alguma coisa para controlar. É um papel, um dos papéis principais dele, ele tem que controlar a inflação, tá? O Conselho Monetário Nacional dá uma meta, Banco Central, essa é a sua meta, persiga essa inflação. E o Banco Central faz de tudo, uma das coisas aí seria política monetária, que é justamente alterar as taxas de juros, aí ele altera aquela nossa querida taxa Selic. E às vezes ele altera, às vezes ele diz que vai alterar, às vezes ele diz que não vai alterar. Então, dada essa expectativa de que se vai ter alteração, se não vai ter alteração, o mercado já chacoalha. E é o que acontece aqui. E a gente vai conversar sobre o porquê que isso acontece, tá? Daqui a pouco a gente chega num slide aqui, a gente ainda vai fazer algumas contas também sobre o porquê que isso acontece, como é que funciona esse cálculo aqui. Quando você compra um título aqui lá no 730, ele vai lá para 720. Você tem garantia que vai subir em pouco tempo? Não. Lá na frente, sim, né? Você tem garantia que esses títulos vão te pagar o que prometem lá na data de vencimento. No meio do caminho, olha o que pode acontecer. Você compra aqui em cima, vende aqui embaixo, aí se deu mal, né? Pode acontecer. Então, isso aqui é renda fixa, tá? Apesar de não estar só subindo, apesar de todos os pesares aqui, isso aqui é renda fixa. Se você segura até o vencimento, tudo bem. Se não, você pode entrar nesta salada aqui e às vezes se dá mal. Isso aqui, o que aconteceu? Se a gente olha daqui para cá, deu 0,1%. Ainda assim estaria no lucro, tá? Mas se eu tivesse pegado 3 dias antes aqui, se eu fosse fazer esse vídeo 3 dias antes, ia estar um valorzinho aqui negativo. E a gente vai para o próximo, que é o IPCA sem juros semestrais, tá? Com vencimento lá em 2045. Mesma coisa. Saiu de 1.100, caiu, subiu, 1.096. Mas você vê, aqui ele tem uma influência também da inflação. O cara de trás aqui não tem a influência da inflação. Então você vê que ele subiu aqui, ó, até ali fevereiro, tá vendo? O preço subiu. Enquanto que esse cara aqui até fevereiro, o que aconteceu? Caiu, né? Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo que o efeito da expectativa de inflação faz esse título variar de uma forma totalmente diferente de um título que não tem a expectativa de inflação junto. Esse título aqui é só pré-fixado. Esse cara aqui é um pedaço pré-fixado, um pedaço com inflação, tá? Ele te paga juros reais. Mas juros reais quando? Lá na data de vencimento, tá? Porque você no meio do caminho pode ter oscilações. Às vezes você pode conseguir o quê? Comprar bem aqui nos R$ 1.000 e ele subiu para 1.150. Você tem aí 15% de lucro. Normal, é possível, tá? Só que o problema é que você normalmente tem que ter uma bola de cristal aqui para você adivinhar, ou então trabalhar aí com estatística, que é muito melhor do que tentar adivinhar. Trabalha com estatística, analise aqui o passado dos títulos, tá? Conhecimentos que a gente vai passando ao longo dos vídeos aqui, então não deixe de se inscrever para você não ficar de fora dessas oportunidades, tá? Então, trazendo aqui para valores, olha só. IPCA 2045 do começo do ano para hoje caiu 2,1%, mas ele chegou a cair muito mais, tá? Ele saiu de 1.100 e chegou lá na casa dos 1.000, então caiu 10% aqui, mais de 10% até. Então, acho que é 10% cravado, eu não fiz essa conta não. 1.100, 10% seria 111, um pouquinho mais que 10%, tá? Ao mesmo tempo, se você tivesse comprado aqui embaixo, ele podia ter subido. Então, isso aqui também é considerado renda fixa, apesar de todas essas volatilidades, tá? Então, por que que varia, tá? Sempre bom lembrar, como eu falei várias vezes aqui, no longo prazo compensa as perdas na renda fixa, tá? E segurar para o vencimento, aqui no caso do Tesouro Direto, você tem garantia da rentabilidade, tá? Aí existem duas questões, existe o preço real e o preço teórico. O preço real é o que
é o que é real, que você está vendo aqui. O preço dele estava aqui, foi para cá, tcharanã, variou. E agora o preço teórico é outra questão. Eu vou fazer um vídeo no futuro aí explicando no detalhe aí sobre o preço teórico. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, esse cara aqui que é o Tesouro Selic só subindo. Beleza, né? Todo dia ele vai rendendo. Se você for ver, se você tem a garantia, quero dizer, de que esse título pré-fixado, por exemplo, vai te pagar o que é contratado lá na data de vencimento, você poderia olhar para uma curva como essa, tá? Uma reta, tá? Mas a gente chama de curva. Para você olhar um gráfico como esse. Por quê? Porque você tem garantia que lá na frente ele vai te pagar. Então você poderia olhar para quanto que seria essa rentabilidade que ele vai te pagar lá até chegar no vencimento. Você poderia olhar quanto que seria essa rentabilidade por dia. Então você faria uma reta desse jeito, tá? Você faria uma reta subindo. Isso aqui seria uma curva teórica de juros para um título que sofre volatilidade como esse. Vou explicar melhor. Na vida real aqui ele está oscilando, mas se você não pretende vender isso aqui no meio do caminho, você pode olhar para uma curva que é reta, que vai aqui, ó, retinha lá para cima, que é a curva de preço teórico do título. Você encontra ela acessando lá o portal do Tesouro Direto, fazendo login, clicando no seu investimento e clicando para detalhar ele de novo. Clica duas vezes, clica aqui em cima, ele vai abrir lá embaixo, você clica lá de novo, ele vai abrir um gráfico que tem preço real e preço teórico. Você vai ver que o preço real está assim, mas o preço teórico está uma curva para cima, tá? Você vai ver sempre para cima em todos os títulos, tá? Inclusive aqui no Tesouro IPCA 2045 também. Esta curva de preço teórico é o que você pode olhar se você pretende levar o título lá para o vencimento, tá? Então você pode olhar a curva teórica, que seria o seu dinheiro rentabilizando. O problema é que se você precisa desse dinheiro antes, você pode resgatar, mas aí você resgata na curva real. Você resgata no preço que ele está de fato sendo negociado e não no preço que ele teoricamente deveria valer, beleza? Então, por que que varia? Por conta da marcação ao mercado. E o que que é marcação ao mercado? Qual o objetivo dela? MTM é o termo em inglês, tá? Mark to market. Qual que é o objetivo da marcação ao mercado? É ajustar os preços dos títulos a mercado para encontrar o preço mais justo para o momento. E aí, qual que é a questão? Se você comprasse um título do Tesouro e fosse proibido de vender ele no meio do caminho, tá? Você compra um título do Tesouro, não pode vender ele no meio do caminho. Então, qual que é o preço? Você não pode vender, então você não pode negociar. Então, você pode olhar para uma curva teórica de rendimentos, né? Tranquilamente. Agora, você pode vender ele no meio do caminho. Então, por poder vender ele no meio do caminho, que o Tesouro faz isso? Ele fica analisando, fica fazendo os leilões ali do Tesouro de compra e venda para tornar as taxas o mais justo possível, tá? Há condições de mercado de agora. Então, isso é um problema? Não é um problema. No fim das contas, isso é uma solução, porque ele te dá liquidez. Ele te dá a possibilidade de você vender seu título a qualquer momento, dada as condições de mercado hoje. A gente acha isso ruim quando a gente está no momento agora que a marcação a mercado da maioria dos títulos caiu, tá? Você viu o prejuízo. Mas quando isso aqui está subindo, quando o cara compra aqui, começa um ciclo de queda na taxa de juros, isso aqui é uma maravilha, porque você tem rentabilidades muito maiores do que você contratou, tá? Então, assim, marcação a mercado que você tem aqui a possibilidade de vender seus títulos a qualquer momento, ela é um benefício para você poder sair do mercado em condições justas de mercado. Mas o que é uma condição justa? Por exemplo, você comprou a taxa Selic que estava em 2%, você comprou um título pré-fixado, de repente você pegou uma taxa de 8%, 6% nele. Hoje a taxa está lá, beirando 13%, né? Então, o que é justo hoje? Não é mais justo um título de 6%. Agora, quem vai comprar um título, dada a condição de mercado hoje, essa pessoa espera que o título dela renda 12% no ano, até a data de vencimento. Então, se é 12% ao ano e você tem um título de 6%, tem que acontecer este ajuste, tá? No preço do título para ser justo para todas as partes, dado que a gente tem hoje no mercado. E é por isso que a gente vai fazer uma conta aqui. Eu vou trazer vocês para o Excel, beleza? Porque a gente vai fazer uma continha que é justamente para explicar essa questão da marcação ao mercado. Vai ser uma conta com números reais, tá? A gente tem hoje lá, olha aqui, Tesouro Pré-fixado 2025, Tesouro Pré-fixado 2029. Então,
Se a gente tem esses dois títulos, a gente faz o seguinte. Quanto que está custando aqui o preço unitário desse título hoje? Vamos colocar aqui, ó, 2025, 2029. Esse cara está lá 740,91. E esse outro cara aqui está 470,73, tá? Qual que é a taxa dos dois? Tem lá 12,17% e depois 12,11%. Aqui essa taxa, ela tem aí bem umas 6 casas decimais. Aqui fica arredondado a nossa conta, por isso que talvez não vai cravar quando a gente fazer as contas aqui, mas vocês vão entender onde a gente vai chegar. E depois, o que a gente tem aqui? O vencimento. Aqui é 0101/25 e aqui é 01/01 de 29, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Trazer isso aqui para dias úteis, tá? Então a gente faz a fórmula aqui, dia trabalho total no Excel, dia trabalho total, data inicial. Esse cara aqui, tá? Data final aqui vai ser hoje e a gente tem aqui os feriados, tá? Uma tabela de feriados que você consegue aqui. Fechou? Dá o Enter, vai ver. Ele colocou dia hoje, tá? Vamos inverter isso aqui tudo, porque aí vai colocar em dias úteis mesmo. Pronto, 658 dias úteis. E aqui do lado, 1161 dias úteis, tá? Então, você tem essa quantidade de dias úteis. O que você sabe sobre os títulos pré-fixados? Que eles valem, tá? O valor deles, eles têm um valor nominal de R$ 1.000 lá na frente. Isso aqui é um valor que foi definido quando da criação desse título. Ele vale R$ 1.000. R$ 1.000 quando? Lá na frente. Então você já sabe que é o seguinte, ele está custando R$ 470. Se você compra um título desse aqui, você pode comprar aí 3% do título, por exemplo, a R$ 30, 4%, alguma coisa assim. Se você compra um título de R$ 470, você sabe que no dia 1º de janeiro de 29 você vai receber R$ 1.000 para cada um título, tá? Então, por exemplo, se você quer lá ter R$ 1.000.000, tudo nesse título aqui, por exemplo, se você tomou essa decisão, eu quero ter R$ 1.000.000 lá na frente para esse título, o que você vai precisar? Se ele vai valer R$ 1.000, você precisa de quantos títulos? 1.000 títulos, tá? Então, 1.000 títulos vezes 470. 1.000 títulos vezes 470, você precisa, peraí, que 1.000 vezes 470, exatamente, você precisa hoje de R$ 470.000 investido nesse cara aqui, 2029, para você não fazer mais nada, o dinheiro vai ficar trabalhando para você. Quando chegar lá em 1º de janeiro de 29, você vai receber o quê? R$ 1.000.000, tá? Continha simples aí, mas é assim que funciona esses títulos, eles valem R$ 1.000 lá na frente. Continuando aqui, a gente vai falar sobre oscilações no preço dos títulos, tá? Então é o seguinte, vamos supor que essas taxas aqui não são mais justas. O mercado variou bastante, então agora esse cara aqui 2025 é justo para ele, não mais 12,17. É justo para ele agora, eu vou dar mais um zoom aqui, ó, fica melhor. Para ele agora é justo 8,5%, por exemplo. E para o cara de baixo aqui, 8,9%. Vamos supor que seja assim que a gente tenha um novo cenário. Se a gente tem isso aqui, ó, é hoje, a gente vai colocar isso aqui como se fosse hoje, tá? Para você entender que a diferença que daria no preço, tá? Vamos considerar as mesmas quantidades de dias úteis. E aí, qual que seria aqui o preço desse título? Qual que é a conta? A gente tem que pegar o valor nominal dele, que é R$ 1.000 para todos os casos. E a gente vai dividir por essa taxa aqui, ó, por essa taxa de 8,5%. Só que a continha não é tão simples assim, tá? Você tem que pegar essa taxa, ela é ao ano. Você tem que elevar ela à quantidade de dias úteis que você está olhando. Então, ela é ao ano. Então, você tem que pegar 658 dias úteis. Se você quiser, copia aí essa forma, se quiser fazer essa conta. Ela não é tão simples assim. É para explicar. Um dia eu vou fazer uma aula, talvez, se vocês se interessarem, específica sobre essas fórmulas que a gente lida aqui no canal, porque explicar assim na tora assim, é meio complicado. Mas você tem que elevar, é 1 mais a taxa, elevado ao quê? A quantidade de dias úteis, tá? Que você tem aqui, só que 252 são 252 dias úteis. Então, você está dividindo os R$ 1.000 por esta conta aqui, tá? Então, seria o seguinte, quanto que esse título valeria? R$ 800,14. Mas olha só, ele saiu lá de 12,17% a taxa. Você comprou a R$ 740, né? E aí ele chegou numa taxa de 8,5, tá? Esses dois aqui são o mesmo. Vou deixar até pintado aqui só para evitar problemas.
para vocês não confundirem aqui os dois. Ficou meio esquisita essa cor. Deixa eu pegar outra cor. Pronto, verde de dinheiro. Como é bonito. Olha só. Então, você comprou a 740, ele foi para R$ 808 reais. Quanto que deu a volatilidade aqui? Quanto que você ganhou nesse título? Se isso acontecesse aqui, de um dia para o outro, você estaria ganhando 9%, tá? Mas, claro que esta queda de taxa aqui, ela é absurda. Eu falei um número muito violento. Mas a gente pode simular de outras formas. Por exemplo, ao invés de ir para 8,5, vamos só puxar aqui para baixo, só para evitar, para a gente conseguir mudar e fazer os cenários com todas as questões, todas as variáveis aqui. E do lado aqui seria a mesma questão. Ele oscilou o quê? Oscilou aí 21%. Olha só. Como esse cara é muito mais longo, ele sofre muito mais oscilação dadas as condições de mercado. Mas a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte. Esse cara aqui eu vou colocar mais 0,04 aqui no de cima. Vai ser mais 0,04. Pronto. A gente vai mudar, então, ao invés de ir para 8,5, vamos supor que ele tenha ido só para 12. 12 não, vamos colocar 11%, tá? A gente vai ver que vai alterar o preço unitário e vai alterar quanto que você ganhou aqui nestes títulos, olha só. Como é que ficou? Ficou aí você saindo numa taxa de 12%, chegando em 11%. E esse cara eu tô colocando maior porque como ele é mais longo, o normal mesmo é que ele tenha uma taxa maior, tá? A gente está num momento diferente aqui, um momento do mercado em que você tem um título curto pagando uma taxa maior. Por quê? Porque você tem uma perspectiva de Selic caindo lá na frente, tá? Mas eu tô só trazendo um cenário aqui do mais linear possível, que seria esse cara aqui pagando mais, tá? Então, da mesma forma, saiu lá dos 12,17, foi para 11, você vê que o título caiu. Subiu de 740 para 761, dando um lucro aqui de 2,78. Isso aqui tudo lucro bruto, tá? E aqui embaixo 4,28. Então é assim que funciona qualquer título que é pré-fixado. Qualquer título que tenha uma parte pré-fixada vai ter uma conta muito parecida com essa, tá? E a gente simula diferente. Se essa taxa sobe, só para fechar o vídeo aqui, se fosse lá para 13%, seria diferente, você estaria perdendo, tá? 1,91% aqui, 7,26% aqui embaixo. Se a taxa fosse para 15, loucura, mas só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Ia lá para 694 reais. Se a taxa fosse para 20, olha só, teria 37% de prejuízo aqui embaixo, tá? Se a taxa fosse para 6, você teria 40% de rentabilidade aqui nesse título de marcação ao mercado, tá? Então, quando isso aqui acontece, quando sai de um valor alto, vai para um baixo, é só alegria. Quando esse valor aqui sobe, não é só alegria, ao contrário, a gente fica com raiva e triste porque a gente às vezes perdeu dinheiro. Então, era isso neste vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ficou até aqui, até o final, muito obrigado mesmo, viu? E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!